Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos capítulos finais da batalha jurídica que envolve Jair Bolsonaro. Vamos entender as consequências que são bem dramáticas não só para ele, mas também para os seus aliados militares. E, claro, o que tudo isso representa para o futuro da política no Brasil. Para começar, o recado que vem dos tribunais parece ser bem direto. Sabe, o jogo, ao que tudo indica, chegou ao fim. As opções de recursos legais estão se esgotando e o Supremo Tribunal Federal, o STF, está se movendo com uma rapidez bem incomum para, enfim, bater o martelo na decisão final. Então, vamos entender direitinho como esse processo legal está chegando na sua conclusão. Basicamente, é uma série de etapas finais que estão acontecendo, olha, numa velocidade impressionante. O cronograma para essa decisão final está super acelerado. Tudo começou na semana passada, quando o primeiro recurso da defesa foi rejeitado, e por unanimidade. O próximo passo agora é a publicação do acórdão, que é a decisão oficial. Depois disso, a defesa ainda tem um último tipo de recurso, os chamados embargos dos embargos. Mas o consenso no mundo jurídico é que isso é mais uma formalidade, não muda nada. E aí vem a etapa final, o trânsito em julgado. É nesse momento que os mandados de prisão podem ser expedidos. E vale a pena parar um segundo nesse termo, trânsito em julgado. Ele é a peça-chave de tudo isso. É o jargão do direito que significa que uma decisão se tornou final. Não cabe mais recurso, não tem mais para onde correr, a sentença tem que ser cumprida, ponto final. Mas a história não acaba com a prisão. Tem um outro capítulo, um espetáculo bem dramático prestes a começar. Um processo que, segundo a fonte, impõe às Forças Armadas um verdadeiro ritual da desonra para Bolsonaro e seus aliados de alta patente. E olha só, a lista de condenados dá a dimensão do problema. Não é só o Bolsonaro que é capitão reformado. A gente está falando de 3 generais de 4 estrelas, Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. E um almirante de esquadra, o Almir Garnier. É o primeiríssimo escalão militar envolvido nessa trama. E como funciona esse ritual? Bom, são 3 etapas. A primeira é a condenação final pelo STF, que já está a caminho. Depois, o caso vai para o Superior Tribunal Militar, que deve cassar as patentes e as honrarias deles. E o estágio final é a expulsão da folha de pagamento das Forças Armadas. Só que é exatamente aqui que a coisa fica bizarra. Pois é, esse tal ritual da desonra abre uma porta para uma brecha na lei que é, assim, quase inacreditável. Estamos falando do conceito de morto ficto. E o que diabos é um morto ficto? Parece nome de filme, né? Mas é uma ficção jurídica. O militar que é punido dessa forma é declarado morto, só que no papel. Ele perde seus direitos, mas essa morte ilegal tem um efeito bem curioso. Ela permite que a família continue recebendo a pensão integral e outros benefícios. Ou seja, na prática, para o Estado, ele vira uma espécie de morto-vivo. E isso não é só uma teoria, não. Hoje, existem mais ou menos 600 desses defuntos de papel nas Forças Armadas. E o custo disso para o Tesouro Nacional é de cerca de 30 milhões de reais por ano só em pensões. A fonte que analisamos usa uma frase bem forte para descrever essa situação. Chama de a remuneração dos zumbis golpistas. Uma frase que, sem dúvida, ilustra o tamanho da controvérsia e, para muitos, do absurdo de aplicar essa brecha justo para oficiais condenados por atentar contra a democracia. Bom, saindo dessa história bizarra, vamos para a questão mais imediata e prática. Onde o Bolsonaro vai cumprir a pena? A discussão, veja bem, não é mais se ele vai ser preso, mas como isso vai acontecer. E essa é a grande pergunta que está dominando o debate político no Brasil agora. A imagem de um ex-presidente num presídio comum, como a Papuda, é politicamente explosiva. É por isso que a possibilidade da prisão domiciliar é vista como, bem, quase uma certeza. E já existe um precedente muito claro para isso. O ex-presidente Fernando Collor, que também foi condenado, conseguiu o benefício da prisão domiciliar por causa de problemas de saúde. A defesa de Bolsonaro, claro, argumenta que o quadro dele é ainda mais delicado, com histórico de cirurgias sérias, problemas crônicos, o que torna a prisão em casa o resultado mais provável de todos. Isso tudo coloca a defesa de Bolsonaro numa verdadeira sinuca de bico, uma escolha estratégica. Opção 1. Continuar recorrendo até o fim, empurrando com a barriga para adiar o veredito. É uma tática para ganhar tempo. O risco? Irritar o juiz, que pode simplesmente determinar a prisão imediata. A segunda opção, parar de recorrer e já pedir a prisão domiciliar, o que basicamente significa admitir a condenação para pelo menos garantir que ela seja cumprida em casa. Com a situação jurídica de Bolsonaro praticamente definida, o foco se desloca completamente para o tabuleiro político. As consequências de longo prazo já estão se desenhando, e elas vão redesenhar o futuro da direita brasileira. A conclusão aqui é meio inevitável.
Com a carreira política de Bolsonaro efetivamente encerrada por essa condenação, a corrida presidencial de 2026, na prática, já começou. A busca por um sucessor no campo da direita está oficialmente aberta. E é isso que nos leva à pergunta final. A condenação de Bolsonaro cria um vácuo de poder gigantesco. A questão que vai definir os próximos anos da política brasileira não é mais sobre o destino dele, mas sim quem vai ocupar esse espaço.